Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2022 do Fundo de Crédito ou de CRI, né? Ou de recebíveis, o REC R11, é o REC Recebíveis Imobiliários. Vamos ver qual foi a performance dele nesse mês de abril. Então fique conosco, o fundo pagou um provento excelente, né? Na minha opinião. Então, fique conosco aí, mas antes de mais nada, queria te agradecer por estar assistindo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dê essa força pra gente, deixe seu like, né, e ative o sininho de notificações e também deixe nos comentários suas sugestões de vídeo. A gente acompanha aqui mais de 150 fundos imobiliários e fiagros. Então, deixe sua sugestão de vídeo também, né? A gente acompanha aí fatos relevantes, relatório gerencial, comunicados ao mercado, subscrições. Temos lá nossas playlists, lá na raiz do canal, pesquise lá, tem acompanhamento da minha carteira, acompanhamento da carteira do meu filho. Então, pesquise lá na playlist, nas playlists do canal para você ficar ligado nos assuntos e também fazer suas indicações. E se você é cotista do REC R11, qual o percentual da sua carteira? Compartilhe com a gente nos comentários. Eu sou cotista do REC R11, minha maior posição do REC R11 em quantidade de cotas e em valor também está junto com o Iridium, né, o RDM11, minhas duas maiores posições na minha carteira, em torno aí de 8% para cada uma. Né? Gosto do fundo, tenho fundo aí quase 2 anos na minha carteira e é um fundo que tem pago bons proventos, aproveitando aí a questão inflacionária também, né? Surfando aí através dos seus CRIs aí na questão inflacionária. Então a gente vai ver a performance dele então nesse mês de abril através do seu relatório gerencial, que vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada. Assim também na descrição está o nosso endereço do Telegram. Se inscreve lá no nosso grupo do Telegram para você trocar conhecimentos também com a gente lá e ficar ligado também, conversar com outros investidores em FIIs e FIAGos também. Vamos lá então, relatório gerencial do REC R11, relatório de abril de 2022. A gente vai ver aqui algumas características, né? Para quem não conhece, né? Sempre tem alguém aí que está chegando agora, né? No mercado de fundo imobiliário, não conhece alguns, está estudando, né? Então a gente vai ver aqui, ó. Fundo que é administrado pela BRL Trust. O administrador normalmente é responsável pela parte administrativa, né? Inclusive os relatórios aí de financeiros, né? Bom, consultor de investimento é a REC, né? Que é o gestor, na verdade, responsável pela gestão dos ativos em si, né, dos investimentos e tudo mais. Toda essa especificação de administrador e consultor ou gestor se encontra na lei dos FIIs 8668, tá, de 93, ela tem especificação e o papel de cada um deles. A rentabilidade alvo do fundo é o IMAB, IMAB mais 1% ao ano, não tem taxa de performance o fundo, tá? É a rentabilidade alvo mesmo dele. 2,3 bilhões é o patrimônio líquido, 2,4 bilhões é o valor de mercado do fundo, né? Então o valor de mercado encerrou, abriu a R$ 100,50 e o patrimônio está em R$ 95,30, mas o fundo já está em torno de R$ 98,50 aí nesse mês de maio, né? Teve uma queda, inclusive, apesar do bom dividendo, né? Mas a alta da Selic acaba precificando, né? O mercado acaba precificando sempre, acompanhando também o retorno que a renda fixa às vezes dá, né? E aí muitos acabam saindo e a precificação acaba acontecendo em alguns fundos. Taxa de administração é 0,20% ao ano, taxa de consultoria 1% ao ano sobre o PL, não tem taxa de performance igual eu falei, o prazo de duração do fundo é indeterminado, condomínio fechado, para investidores em geral, tem aí quase 25 milhões de cotas e 160 mil cotistas. Então se você é um deles, se inscreve aí que todos os meses fazemos aqui a análise e o acompanhamento que a gestão está fazendo no REC R11. Comentários aqui do gestor, então, aqui tem o objetivo do fundo, né? Gestão ativa, investimento de renda fixa de natureza imobiliária, porque para quem não sabe, o CRI é um investimento de renda fixa, né? Então, os fundos de crédito acaba que são fundos de renda, fundo de investimento imobiliário que investe em renda fixa, que é os CRIs, né? Os LCIs, os LCAs aí com a Fiagro, né? E são investimentos de renda fixa. O fundo aqui então está com um acumulado de 14,5% ao ano, né, de distribuição de rendimentos, que equivale a 204% do CDI, o CDI bruto, né, na verdade, né, o CDI sem aí desconsiderando o imposto de renda que tem sobre o CDI, né, já os 14,5% que ele distribuiu é isento de imposto de renda, né, o provento dos fundos imobiliários e dos FIAGs são isentos de imposto de renda, assim como os dividendos também, né, das empresas.
Aí o fundo distribuiu de dezembro de 2017, que é quando ele fez o primeiro aí, o IPO, até abril de 2022, 68% de rendimento, né? Então, o rendimento acumulado nesse período versus 25,5% se você tivesse investido aí pelo CDI. Então, fundo aí tendo um retorno legal, né, nesses mais de 4 anos aí de existência. Resultado do mês, então o fundo tem, a data base dele é o quinto dia útil, e no dia 13 de maio o fundo vai pagar então os proventos anunciados no quinto dia útil aí, que foi aí no dia 6, né? Foi no dia 6 o anúncio dos proventos, na última sexta-feira. E o fundo encerrou o mês com 94% dos seus recursos alocados em CRIs, 82 operações, né? Fundo bem diversificado nessas suas operações de CRIs. Falando das alocações, então o fundo teve aqui algumas alocações, algumas movimentações na sua carteira, né? Adquiriu novas cotas do Helbor 3, já tinha, né, na sua carteira, mais 15 milhões entrou, CDI mais 1,8%. E o CRI RNI adquiriu também novas cotas dele, 2 milhões e meio de reais, CDI mais 1,7% é a taxa de aquisição, né, a rentabilidade que o fundo vai ter. E o fundo alienou as cotas seguintes, né? Então, CRI Hotel Rosewood, 15 milhões de reais. Então, o fundo alienou mais de 6.800 cotas também do FI Suno Crédito, né? Crédito Imobiliário, o SNCI 11, a 105, com preço médio de 105,25. Então, alienou aí, gerou um ganho de capital de 34 mil reais, alienou 724 mil reais de venda, né, desse FI, né? E compromissado, o fundo hoje tem algumas operações compromissadas, né? 14 milhões e meio de reais, era um montante equivalente, reduzindo um saldo para 31 milhões de reais. Então ele antecipou, quitou essa parte aí, né? Antecipou essas operações, né? Então quitação parcial de 14 milhões e meio e reduziu o saldo para 31,3 milhões de reais, o que corresponde a 1,36% dos ativos. E o fundo já falou aqui sobre a intenção de também fazer quitar o saldo remanescente, né, de 31,3 milhões de reais, saldo atual, e o vencimento é em dezembro de 2022, então já está próximo. O fundo quer fazer então essa quitação antecipada também para poder galgar algum desconto, né? E ele fala aqui que encerrou a 12ª emissão de cotas, o fundo não teve uma boa captação, né, pelo menos pelo que eu acompanhei. Encerrou o direito de subscrição de sobras, o direito de preferência, né, na verdade, né? Integralizaram aí 750 mil cotas e restou 1 milhão e 800 mil cotas, que é o montante total, né? Então o fundo aí foi com um fator de proporção para as sobras de 2,4, ou seja, se a pessoa subscreveu uma cota no direito de preferência, vai ter o direito de subscrever duas agora, né? Sempre arredonda para baixo. Então, o fundo não teve uma captação boa no direito de preferência, foi com um montante aí grande para ser subscrito nas sobras, né? E aí vai encerrar agora no dia 9 de maio. Já encerrou, né? No dia 9 de maio, a subscrição de sobras. Vamos ver depois o resultado disso aí. Patrimônio líquido, então vai ter um aumento de patrimônio líquido depois da integralização das cotas dessa 12ª emissão de cotas, né? Então, desde a última emissão que o patrimônio está estabilizado. A alocação dos ativos hoje tem 2,3 bilhões em CRIs, né? A gente verifica aqui. FIIs 10,4 milhões, né? Cotas de fundos de liquidez imediata, normalmente onde está aí o caixa, né? O caixa está aqui, já tem também os valores da subscrição de preferência, né? Então onde o caixa está alocado normalmente. E o fundo então tem um total de ativo aqui de 2,4 bilhões de reais, né? Então o fundo está aqui com um caixa de 136, não sei se ali já está incluso o direito de preferência, né? Os valores, provavelmente não. No final de abril, o fundo então está com 94% dos seus CRI, do seu patrimônio alocado em CRIs, 0,4% em FIIs e 6% em cotas de fundo de liquidez imediata. Vamos continuar então aqui.
Aqui é a relação do portfólio do fundo, né? São 82 CRIs, né? São 3 páginas aqui de CRIs, ó, totalizando aí então 2,3 bilhões de reais ou 94%. Então tem toda aqui a diversificação. Tem aqui a parte qualitativa, né? Falando das garantias, né? O que vem a ser cada CRI da tua carta, do seu portfólio. E aqui tem a distribuição por indexador. Então 77% dos seus CRIs, né? São indexados pelo IPCA mais um prêmio de risco, né? Então é de acordo com o tipo, né, de CRI. Então que esse spread varia ali o preço, né, o prêmio de risco. E 67% dos seus CRIs são do segmento corporativo e 33% pulverizado, né? Então tem um risco um pouco menor por conta desses CRIs serem corporativos, né? No meu entendimento, o risco é um pouco menor. Aqui o indexador, né, o principal é o IPCA, tem um prêmio de risco médio aí de 7,69% em média, né? E o indexador, nos últimos 12 meses, aí, em abril, estava em 11,3%, e GPM 14,66%. IPCA teve uma retração agora, né, em abril, né? Mas mesmo assim foi o maior abril desde 96, né? Mesmo assim batendo recordes aí. Aqui são os segmentos, né? Os segmentos onde estão investidos os CRIs, estão em incorporação 33%, investimentos imobiliários 25%, tem aqui os loteamentos, pessoa física, multipropriedade e varejo, logística e instituição financeira são os segmentos dos CRIs. Aqui a distribuição geográfica, né? Tem vários estados aí, maioria aí em São Paulo, 57%. E na DRE gerencial, aqui a gente tem a DRE gerencial que é pelo regime de competência, tá? Não é pelo regime de caixa, mas ele fala aqui qual foi o lucro de caixa do fundo. Então o fundo aí melhorou em abril, né? Aproveitando aí IPCA alto, né? 38 milhões e meio foi a receita do fundo. Então a maior receita realmente são as receitas dos CRIs, né? Claro. 38 milhões e meio. Teve outras receitas aqui de 361 mil reais. Mantendo, né, o que foi aqui em março, né? Mantendo os últimos meses. Receita com CRI que teve um aumento relevante, né? Por conta aí das altas dos índices, né? Em março IPCA muito alto. Despesas operacionais 2,1 milhões, que são as despesas normalmente de taxa de gestão, taxa de administração, né, normalmente. E lucro líquido pelo regime de competência foi 36,4 e o fundo distribuiu então 36,3, que foi o resultado, lucro líquido de caixa. O fundo distribuiu então isso aí, distribuindo 36,4, né? O lucro líquido de caixa foi 36,3, quase 36,4. Mas o fundo distribuiu um pouco mais, né? Então distribuiu um pouco acima do resultado, e no acumulado dos últimos 12 meses o fundo continua fazendo distribuições acima do resultado acumulado, né? Para a gente ver aqui, 306 foi o lucro líquido de caixa nos últimos 12 meses e o fundo distribuiu 311, né? Distribuindo mais do que está sendo o seu resultado em si, provavelmente utilizando caixas anteriores, né? E queimando caixa, na verdade, para manter também aqui, né? O fundo sempre teve bons resultados, né? Em situações aí distribuindo também menos ou mais do que o seu lucro. Então, o fundo está com caixa aí para poder suplementar essa distribuição. Aqui a rentabilidade. Então, a gente verifica aqui que pelo índice que o fundo tem como alvo, que é o IMAB, nesse período aqui foi 52,4% e o fundo está com 68,9% de rentabilidade, que soma valor distribuído mais a variação da cota, né? 68,9%, muito acima então do IMAB mais 1%, né? E aqui a gente vê que o fundo tem uma rentabilidade mensal média de 1,21% e no mês de abril foi 1,5%. E na distribuição em reais, né, no período, né, a gente verifica aqui que no acumulado dos últimos 12 meses o fundo já distribuiu R$ 14,50 e os anos aqui a gente vê que em 2021 foi uma maior distribuição, R$ 13,90 e nos últimos 4 meses ou nos 4 meses de 2022 o fundo já distribuiu R$ 5,12 por cota. E aqui para encerrar então a liquidez e a rentabilidade, o fundo tem uma boa liquidez no mercado, né? Uma excelente, na verdade, liquidez no mercado. 6,2 milhões é a média diária de volume de negociação no mês de abril,
O total negociado foi de 117, quase 118 milhões de reais e o preço variou entre 99,33 e 103,38 e o valor médio negociado foi R$ 100,48. Então a gente verifica aqui, né, como o fundo tem se mantido ali estável próximo aos R$ 100 e tem mantido também ali o volume de negociação nesses últimos meses, né, ali em torno de 6 milhões de reais. Então é isso. Relatório gerencial do REC-R11, fundo de crédito da REC. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você é cotista do REC-R11, qual o percentual da sua carteira hoje, ou se você está estudando para entrar no fundo, aproveitando a oportunidade do preço de mercado. Eu sou cotista, mas a maior posição na minha carteira junto com o IRDM11, em torno ali de 8% da minha carteira de FI. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.